O que é ser evangélico? Evangélico virou um rótulo, virou uma casca, virou uma etiqueta de apresentação. Nós sabemos que hoje no Brasil, mais de 31% da população brasileira se autodeclara, se autoproclama evangélico, e já há indicações de que em torno de 15 anos a 20 anos, os evangélicos se tornarão a maior religião do Brasil. Quase 200 milhões de pessoas. Mas o que é ser evangélico? Eu, quando secretário de Justiça, que visitava os presídios, eu perguntava para aqueles presos qual era a sua religião. E muitos deles, a maioria, inclusive, dizia: eu sou evangélico. Mas o que é ser evangélico? Eu acho que para responder essa pergunta, nós temos que primeiro saber o que é evangelho. Então eu pego aqui um texto do próprio Jesus Cristo, aqui em Lucas 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele, depois de passar pela tentação, ele vai à cidade de Nazaré, onde ele fora criado, e entrou num sábado numa sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o profeta messiânico. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Então a primeira destinação do evangelho é para os pobres. De outro lado, o rico não suporta o evangelho. Mas o rico no sentido do presunçoso, do vaidoso, daquele que é cheio de si. O evangelho, ele tem como destinatário, nas palavras do próprio Cristo, aquele que é pobre, o pobre de espírito. E ele me enviou para proclamar libertação aos cativos. O evangelho é para trazer libertação para os cativos, para restaurar a visão dos cegos, aqueles que não conseguem enxergar, aqueles que não têm discernimento, e para pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que estão presos de corpo, de alma e de espírito. Isto é o evangelho. E prossegue Lucas contando essa história. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a falar com eles e lhes disse: hoje se cumpriu a escritura, porque hoje eu sou o verdadeiro porta-voz do evangelho. E o evangelho tem justamente como destinação o foco de libertar as pessoas que estão oprimidas por algum mal. Mas lá adiante, quando ele começa a falar que o evangelho é para o outro, o evangelho é para o inimigo, o evangelho é para aquele indesejado, o evangelho era para o estrangeiro, diz a própria história aqui que todos na sinagoga se voltaram contra ele e queriam o precipitar do monte onde estava instalada a sinagoga para baixo. Eles ficaram com ódio, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram-no até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada aquela sinagoga, para de lá o precipitarem para baixo. Mas Jesus, passando por eles, retirou-se. O que quer dizer isso? É que o evangelho não é uma religião, o evangelho não é uma doutrina, o evangelho não é uma carolice, o evangelho é um caminho, é um modo de vida. E esse modo de vida e esse caminho, ele é rejeitado por aqueles que se acham cheios, por aqueles que se autodenominam religiosos. Portanto, ser evangélico
é viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo. É não desprezar o outro, pelo contrário, é amar o outro, amar aquele que te persegue, é sempre acreditar no poder do amor, na capacidade que o Evangelho tem para restaurar as pessoas. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo de que o Evangelho é apenas um rótulo, onde prosperam vários falsos pastores, falsos mestres, enganadores, que usam a religião, usam um falso evangelho para se locupletar, para tirar vantagem, para roubar, às vezes, das próprias ovelhas, ou daqueles que estão buscando alguma forma de adquirir um alívio para as suas dores. Jesus, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é humilde, Jesus é manso. Por isso o evangelho dele é para aqueles que se consideram pobres de espírito, aqueles que estão aptos para receber essa palavra, para que possa curar, para que possa restaurar, para que possa renovar. O evangelho é viver Cristo, é ter Cristo na sua vida, é viver o amor de Deus, é levar, é ter essa visão em relação ao outro. Quando Jesus caminhava para Jerusalém e ele foi rejeitado por uma aldeia de samaritanos, os apóstolos João e Tiago propuseram que eles tocassem fogo naquela aldeia. E Jesus diz: vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para matar pessoas, ele veio para salvar pessoas. O Evangelho é a boa nova de salvação. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é aquilo que João Batista pregava: arrependei-vos e credes no Evangelho. E ele desferia essas palavras justamente para aqueles que se consideravam religiosos, os fariseus e os saduceus, os religiosos da época. O Evangelho é viver Jesus. O Evangelho é viver o sermão da montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurado vocês que sofrem, bem-aventurado vocês que estão buscando a palavra de Deus. O Evangelho é isso. O resto é factoide. O Evangelho é seguir o caminho de Jesus Cristo. Deus nos abençoe.